Então, eu quero iniciar dando boas-vindas a todas as pessoas, boas-vindas a você que nos assistirá depois pelo YouTube. Nós queremos abrir essa nova temporada, né, de formação da EIG, e diferentemente das aulas que a gente já deu aos sábados, né, que são coordenadas pela Comissão de Liturgia e Espiritualidade EIG, as aulas de sábado acabam sendo um pouco mais extensas, né? E as formações das primeiras quintas-feiras do mês, que são essas, né? Serão um pouco mais curtas, então num formato diferente das aulas de sábado, mas seguirá assim, igualmente frutífera, saborosa, suculenta, repleta de vitaminas, que são, assim, excelente fonte de nutrientes, né? Então, bom para a nossa saúde física, emocional e espiritual também, né? As formações fazem parte do tripé institucional da EIG, né? A nossa estrutura, a nossa atividade é composta por formação continuada, portanto, contínua, né? Por incidências políticas em alguns espaços políticos e também pela nutrição de uma espiritualidade libertadora, né? Baseadas muito na teologia ecotransfeminista. Nós vamos ouvir muito sobre isso nas nossas formações, né? Então, é momento de a gente se fortalecer, né? Então, se qualificar também, né? Para a gente resistir, para a gente lutar por direitos, por espiritualidades libertadoras, né? Então, vocês vão perceber que a comissão de formação, né, que é coordenada pela Dani, né, que é advogada, ecotransfeminista, antirracista, mestra em ciências da religião e também mestra em direitos humanos, cristã, evangélica, né, pelo diálogo interreligioso, né, e também é coordenada a comissão de formação pela Graça, que é psicóloga, psicanalista, teóloga, ecotransfeminista, antirracista e mestra também em teologia, e vocês vão perceber que elas vão passar a destrinchar mais e melhor, né, o conceito ecotransfeminista antirracista, que é o nosso ponto de encontro, de desenvolvimento das nossas ações, né? Nós já fazemos isso, né, pedagogicamente, dizendo, né, através dos nossos cultos mensais, né, pelas nossas liturgias, mas a gente, então, também está retomando a nossa formação continuada, né? Hoje é a primeira aula, mas nós temos aulas programadas, que eu vou passar aqui para vocês, até dezembro, né? Para vocês aí também agendarem. Então, esse destrinchar, né, do que é teologias, né, transfeministas, antirracistas, né? Então, por exemplo, se a gente falar um pouquinho sobre o eco, né, o ecologista, né, o ecológico, é reconhecer, não só admirar e reconhecer, né, a Ruá criadora, né, a Ruá divina, né, criadora, e que tudo que ela fez é muito bom, mas é também reconhecer que na vida tudo está interligado, né, então todas as relações necessitam ser interligadas, né, então as relações mais micro, familiar, de amizade, de irmandade, de companheirismo, de camaradagem, né, até as relações com os biomas, com os territórios, com a água, com as florestas, enfim, né, tudo é interligado, né? Então, admitir que a gente é só uma parte, né, uma partícula minúscula de toda essa teia, né, da humanidade, também da história, né, da humanidade, né, e sempre numa perspectiva dos vencidos, dos oprimidos, daqueles, daquelas, e daquilo, né, da terra, da água, da natureza, né, que foi vista e tratada por séculos pelo capitalismo como algo a ser explorado, né. Então, aceitar que a nossa vida é limitada, é passageira e que a gente precisa se comprometer com a vida integral, né? Então, é isso, e a gente não é só um comprometimento
por exemplo, do ecológico, né? Só do ponto de vista individual, eu vou reduzir o consumo disso, daquilo, eu vou comprar dessa forma, daquela, tudo isso é importante, mas é um pouco mais, a gente quer realmente falar e viver de uma maneira também muito mais coletivista, para que realmente a gente fique interligada, né? Bom, então eu quero passar para vocês rapidamente a nossa agenda de 2026. Hoje, então, começamos com esta aula de democracia e violência contra as mulheres, com a Dani. Aí, no dia 5/6, a Graça vai estar dando a formação Deus para além do masculino e do feminino. Depois, no dia 3/7, estará conosco a Ivone Gebara, que vai tratar de ecologia e racismo ambiental. Depois, no dia 7/8, a Graça volta e continua a tratar de ecologia a partir de Eva. Depois, no dia 4/9, Graça continua e faz o fechamento, então, desse eixo de espiritualidade eco-transfeminista antirracista. Depois, no dia 2/10, estará conosco a Eliade, a pastora Eliade. O tema da formação é a Marcha Nacional das Mulheres Negras, uma luta por reparação e bem viver. Depois, no dia 6/11, estará conosco a Laura, falando sobre incidências políticas pelos direitos das mulheres, e encerramos, então, a nossa agenda de 2025, né, no dia 4/12, então, todas as primeiras quintas-feiras do mês. Caso tiver alguma mudança, vocês serão comunicadas, né, mas a aula, então, que será encerrada, vai falar sobre pluralidade religiosa e laicidade do Estado. Então, gente, não perca, muita coisa boa. Então, que todas as pessoas sejam bem-vindas, uma ótima aula para todas nós, para todas as pessoas que assistirão depois, e vocês vão poder interagir, comentar, perguntar através do chat, né, comentar, e ao final da aula, né, então, se houver perguntas ou comentários, enfim, a gente vai tentar condensar aí e retornar para a Dani, né, ou talvez, dependendo do tempo, até abrir para alguma fala, se tiver essa possibilidade. Vai passar também aí pelo chat a lista de presença, mesmo que você não tenha feito a inscrição com antecedência, se você assinar a lista de presença, você vai poder também, inclusive, ter o acesso ao certificado, não é isso, Sui? Então, boa aula a todas as pessoas, que seja muito frutífera. Boa noite a todas, a todos, a todos. Estamos aqui nesse encontro de formação, né? Meu nome é Daniela Leão, pode me chamar de Dani. A proposta é que a gente possa trabalhar hoje com uma temática muito cara para as mulheres EIG, né? Que é a questão das violências contra as mulheres e as minorias sociais, né? A importância de discutirmos esse tema, a importância de aprendermos esse tema, né? E hoje eu quero fazer com vocês aqui uma linha do tempo, né? Uma tentativa da gente fazer um retrospecto dessa violência, como que ela nos acometeu, como que ela chegou até nós, né? E importante também salientar que essa proposta de leitura é uma leitura a partir das teologias, né? Das teologias que nos alcançaram. Então, vou começar aqui a minha transmissão. Vou pedir para a Sui me ajudar aí, dizendo, Sui, no microfone. Microfone, isso, se você consegue me ver. Ver, não, desculpa, ver a minha transmissão. Tá bom. Tá vendo ou não? Ainda não. Tá, então, peraí que... Alt Tab, vou aqui. Diz para mim se você está vendo agora, Sui.
Isso. Isso, tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Nós sabemos que, historicamente, as mulheres, elas foram silenciadas, né? Elas foram invisibilizadas nas sociedades ao redor do mundo. Esse é um problema que acomete todas as nações, todo o planeta. A misoginia é um problema mundial. Algumas sociedades, elas são mais misóginas, outras são menos misóginas, mas todas elas têm graus de violência contra mulheres e minorias sociais. Tá? Então, nós, como pessoas que exercemos fé, né, nós, as mulheres, como exercemos uma fé cristã, nós precisamos nos lembrar a todo momento que nós somos herdeiras e herdeiros do judaísmo, né? Que inclusive é a religião monoteísta mais antiga do mundo, né? Tem mais de 4.000 anos do judaísmo. Ou seja, se nós estamos no ano 2000, significa que 2.000 anos antes de Cristo, essa religião ela já se formava, ela já tinha os seus instrumentais de atividade, né? Então, não vamos retomar tanto a 4.000 anos, mas vamos retomar um pouquinho, 2.000 anos atrás, para a gente repensar, para a gente pensar um pouquinho sobre como que era nos tempos de Jesus, né? Jesus viveu na Palestina, né? No que hoje nós entendemos como Palestina, e ele era judeu, né? Jesus morreu como judeu. O cristianismo, ele é uma proposta pós-morte e ressurreição de Jesus. Então, naquela época, a cultura judaica, ela tinha um sistema que chamava cultura de honra, né? O que era essa cultura de honra? Ela estava intimamente ligada à dignidade. Então, a cultura de honra, você cultuava, né, quem tinha honra. Você dignificava quem tinha honra. Então, quem tinha honra tinha direitos sociais, direitos naquela sociedade. Então, por exemplo, tinha direitos ao culto, direito à alimentação, direito à moradia, direito à remuneração pelo seu trabalho, direito à participação na vida pública, entre outros direitos, né? Então, aquela sociedade, ela estava organizada para honrar, para dar direitos às pessoas que eram da cultura de honra. Ai, que bosta! E a cultura... Você estava toda ansiosa para... Sui, pode fechar o microfone? Aí, fechou. Oi. Seu microfone está aberto. Não, meu microfone estava fechado. Estava aberto. Então, a gente vai ter aqui que essa é uma cultura centralizada no masculino, né? O que a gente chama de cultura patriarcal. Então, quem tinha honra era a pessoa do sexo masculino. Portanto, quem era digno de direitos era a pessoa do sexo masculino. A gente pode lembrar aqui, trazer à memória, uma das formas de você se declarar, de você ser introduzido, a forma de você ser introduzido na cultura judaica é pela circuncisão. E a circuncisão, ela só pode acontecer num corpo que tenha pênis. Ela não pode acontecer num corpo que não tem pênis. Então, por aí a gente entende que praticamente só os homens é que faziam parte, é que tinham esse direito desse culto, né? A verdadeira pertença a essa religiosidade. Então, assim, se aos homens cabem a honra, a quem cabe a desonra? Se aos homens cabe a dignidade, a quem cabe a indignidade? Se os homens eram considerados puros pelos procedimentos religiosos, quem era considerado impura?
Se aos homens eram concedidos direitos, a quem esses direitos são negados? Isso é importante da gente parar para refletir, né? Então, assim, na Palestina, há 2000 anos, pela cultura judaica, a mulher era desonrada, a mulher era indigna, a mulher era impura e a mulher eram negados direitos. Era tão forte essa prática cultural que os homens que destinavam 3 vezes orações durante o dia a Deus, agradecimento a Deus, uma das preces era: eu te bendigo, Senhor nosso Deus, porque não me fizeste mulher. Só aí a gente pode ter uma noção do quão era desonroso ser mulher, do quão era indigno ser mulher, do quão era impuro ser mulher. As mulheres daquela época, elas eram responsáveis por cuidar da família, educar os filhos e as filhas. As mulheres não tinham autonomia e sequer eram contadas entre os habitantes. As mulheres só tinham garantia de herança através de seus filhos homens. As filhas podiam ser vendidas por dinheiro ou por contrato. Então, a mulher podia ser vendida, trocada. E existia uma hierarquização entre as mulheres. Mais um agravante, né? A relação feminina naquela sociedade. Então, uma esposa valia mais que uma concubina, que valia mais do que uma escrava. O homem poderia ter as 3. Poderia ter a esposa, poderia ter a concubina e poderia ter a escrava. Mas existia uma hierarquização entre elas. As mulheres trabalhavam duramente na casa e no campo. As mulheres fiavam e teciam o linho e a lã. Sem herança e sem poder receber pelo seu trabalho, eram inevitavelmente pobres. As mulheres não recebiam pelo trabalho oferecido naquela sociedade. Elas não tinham salário. Elas trabalhavam para enriquecer seus maridos, elas trabalhavam para enriquecer seus cunhados, se ela fosse viúva e não tivesse filho homem. As mulheres, elas eram uma mão de obra usada para enriquecer o homem. As mulheres não participavam da vida pública. A mulher não podia sair de casa. Se ela saísse de casa, ela tinha que cobrir o rosto com 2 véus. Se ela saísse de casa e ficasse conversando na rua com outras pessoas, o marido poderia e deveria, porque ele era cobrado da sociedade, poderia e deveria devolvê-la sem direito a remuneração nenhuma, ela poderia devolver para sua família. Na vida religiosa, as mulheres ocupavam sempre lugares inferiores e secundários. As mulheres nunca podiam fazer uma prece antes das refeições. Era sempre os homens que faziam as preces. As mulheres nunca podiam ter uma atividade nas sinagogas. Era sempre destinado aos homens. E até os dias de hoje, as mulheres são as pessoas mais empobrecidas do planeta. Até os dias de hoje, os trabalhos destinados às mulheres não as fazem enriquecer. E aí, a gente tem o transcorrer do tempo, né? A gente falou da Palestina no século I, e a gente vai ver que até o século V, o judaísmo continuou. Até hoje, o judaísmo ainda é uma religião em vigor.
né? Muito importante, muito professada. Então, significa que na Idade Média, que foi o período compreendido entre o século V e o século XV, as mesmas práticas eram feitas. O judaísmo continuou vigorando com aquelas mesmas práticas. Então, a Idade Média começou com a queda do Império Romano e encerrou com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Durante os 15 séculos, durante os 10 séculos da Idade Média, o judaísmo foi uma religião professante. Na Idade Média, o sistema econômico-social era chamado de feudalismo. Foi também na Idade Média, nesses 10 séculos, que ocorreu o período em que a Igreja Católica se consolidou, foi o período das cruzadas, o período da expansão da Igreja Católica pelo mundo todo. O final da Idade Média, ele vai se dar aí no período da Revolução Industrial, onde ocorreu a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, o final da Idade Média a Idade Média finaliza entre o século XV e XVI, com o feudalismo entra em decadência, e entre os séculos XV e o século XVIII, a gente vai ter o início a gente vai ter aí o início da idade da era moderna, né, com o capitalismo. E aí vou trazer a memória aqui, só que então, nesse período também o judaísmo foi professado, o cristianismo, como herdeiro do judaísmo, se fortaleceu, portanto, as práticas herdadas se fortaleceram, continuaram, né? E se a gente tem que até o século XVIII é o início da Idade Moderna, nós vamos nos lembrar aqui que foi no século XVI, no ano de 1500, que o Brasil foi invadido e colonizado pelos portugueses. Então, significa que nós estamos, o início da nossa nação se deu neste período. Aqui eu trouxe algumas imagens que podem ser chamadas de instrumentos de tortura na Idade Média, tortura contra as mulheres na Idade Média. Essas imagens, elas são da internet, mas nós podemos ver essas imagens no livro da Silvia Federici. Eu não coloquei aqui, mas posso, depois, se alguém se interessar, eu posso fazer aí essa anotação, encaminhar essa publicação, que chama O Calibã e a Bruxa. Então, durante a Idade Média, as mulheres, elas continuavam a ser punidas. E aí foram elaborados alguns instrumentos para punir as mulheres. Essa primeira figura, que é a figura que está em cor-de-rosa, né, a gente pode ver que é um homem segurando uma gaiola, o homem atrás, na frente uma mulher com uma espécie de gaiola, e ele está segurando essa mulher, né? Ele está carregando essa mulher na via pública, né? E essa imagem, ela é chamada de ai, Valéria, me ajuda. Devia ter colocado o nome aqui. A resmungona. A resmungona. Essa imagem chama a resmungona. Ou seja, essa mulher resmungou com o marido dentro de casa e ele a levou para fazer esse passeio público para que ela fosse castigada publicamente, né, pelo seu mau comportamento. Na segunda imagem aqui, a gente pode ver que é uma mulher que também está com uma espécie de gaiola na cabeça, né, uma cinta na cabeça, tampando a boca. Essa mulher, ela está com a filha trancada para fora de casa.
Na rua, passa outra mulher com a filha, ou uma menina, né, com uma irmã menor, enfim, mais duas mulheres. E no peito dessa mulher tem uma plaquinha escrito fofoqueira. Então, essa mulher provavelmente foi, né, foi considerada como fofoqueira, e o seu marido a castigou e didaticamente colocou ela para fora de casa, juntamente com a filha, para que a filha aprendesse, né, didaticamente, que este é um comportamento reprovável. Nós temos também aí essa outra engenhoca, né, essa outra máscara, que impede a mulher de falar, né, e pode ver que essa máscara, ela tem aí alguns instrumentos para ser aferida, né, mais aberta, mais fechada, tem alguns instrumentos aí para mexer nela. E aí essa máscara, a mulher usa a máscara nessa região, que impede ela de falar, não pode falar, né? E aí a gente vai ter essa quarta máscara, que chama máscara de Flanders, que foi muito utilizada no período escravocrata, né, inclusive aqui no Brasil. Ou seja, essas são as formas de tratar, as formas didáticas de ensinar as mulheres a não serem resmungonas, a não serem fofoqueiras, a não falarem muito, né? E, no caso das escravas, também a se manterem em silêncio. Bom, nós temos uma fala aqui da Valéria, né? Enquanto cristãs e cristãos, nós bebemos, nos alimentamos, damos seguimento, perpetuamos, reproduzimos e até sacralizamos o patriarcado judaico, seja pela tradição, escritura, tradução, teologias, pelos dogmas, pelos aconselhamentos pastorais, nos cultos, enfim, no nosso dia a dia. Porque a religião está dentro do nosso sistema cultural, fazendo com que nós organizemos as nossas vidas como sendo a vontade de Deus. Então, essa linha do tempo que eu trouxe aqui é só para que a gente possa percebendo que ao longo dos séculos, ao longo das eras, né, ao longo dos tempos que nós dividimos historicamente os tempos, mas ao longo do tempo, as mulheres, elas herdaram essa forma religiosa, né, do judaísmo, essa prática religiosa. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a fundação da nossa nação. Como nós conversamos lá atrás, nós fomos colonizados pela cultura europeia do século XVI, que havia herdado a cultura judaica. E o Brasil, ele foi colonizado a partir de um projeto baseado no genocídio dos povos originários, na exploração da mão de obra de seres humanos escravizados, especialmente os africanos, na exploração da natureza através de um modelo embrionariamente capitalista. Então, nós somos invadidos e todo nosso espaço de ambiente natural, ele foi colonizado, ele foi destruído, né? Ele foi explorado por esse modo capitalista. Na violência de gênero contra mulheres, crianças e pessoas LGBT+, através do sistema patriarcal. Então, foi uma colonização por homens brancos, homens especialmente brancos. E tudo isso com o apoio da Igreja Católica, que justificava todo esse modo de vida, toda essa estrutura social, como uma teologia cristã, que se sobrepunha como a religião oficial da colonialidade. Então, nós matamos os índios,
usamos a mão de obra escrava, exploramos a natureza, violentamos, estupramos, matamos, esquartejamos mulheres, crianças e pessoas LGBT, e tudo isso com uma teologia que justificasse essa violência. Então, nós somos um povo colonizado pela cultura europeia do século XVI, patriarcal, racista, embrionariamente capitalista e cristã. Isso significa que a nossa sociedade brasileira foi fundada por um sistema predominantemente violento. Violento com os povos originários, violento com as pessoas escravizadas trazidas do continente africano, violento com as mulheres, com crianças e pessoas LGBT+, que foram submetidas a um sistema de profunda subjugação pelos homens patriarcas brancas e violentos com a natureza. E tudo justificado por uma teologia cristã. Essa é a fundação original da nossa nação. Violência e subjugo. Essa é a marca principal do exercício do poder no Brasil. Então, nós herdamos e continuamos a replicar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o racismo religioso no Brasil. Logo após a proclamação da nossa República, em 1889, surge o Código Criminal da República, em 1890. E esse Código Criminal, antes mesmo de ter uma Constituição da República, nós tivemos um Código Criminal, ou seja, era mais importante criminalizar algumas ações do que organizar em uma Constituição o nosso país naquela época. E esse Código Criminal, ele criminalizou as práticas de saúde, as práticas culturais e as práticas espirituais da população negra. Então, assim que foi declarada, né, o fim da escravidão, que nós sabemos que não foi apenas um ato, né, mas, enfim, assim que foi promulgada a Lei Áurea, em 1890, houve uma lei, houve um código, uma sistematização de leis que criminalizou as práticas de saúde, culturais e espirituais da população negra. Ou seja, essa população, ela não podia expressar a sua espiritualidade, a sua forma de cuidado, ela não podia expressar a sua cultura, porque era crime. Foi considerado crime. E até 1940, o chamado espiritismo, né, que essas práticas elas eram consideradas práticas com espíritos, né, a partir da religião espírita, até 1940 foi considerado, o espiritismo foi considerado crime no Brasil, ou seja, até ontem. Por muito tempo, as práticas, então, era um projeto criminalizar a cultura negra no Brasil. Ainda no século XIX, nasce a ideia de separação entre religião, mística e magia. Precisamos reconhecer que essa ideia de religião é construída cientificamente neste período. Antes não existia, assim, uma ideia tão formada, né, sobre religião. E nessa construção, as práticas africanas e as indígenas ficaram com o campo da magia. E magia era considerado do mal, do demônio. Em última instância, isso vai gerar ódio de perseguição. É assim que se fortalece esse pensamento tão perverso que é o racismo religioso. Então, além de se considerar crime as práticas culturais e religiosas da população negra, ainda foi considerado magia, coisa do mal, coisa do demônio, que até hoje nós sabemos que existe ainda por parte da população brasileira essa ideia, né? Ou seja, a gente pode perceber que houve um projeto, né, de criminalização e de demonização da cultura negra.
E agora vamos falar um pouquinho só sobre o caminho da democracia no Brasil, né? Que desde a proclamação da República em 1889, quem exerceu o poder político no Brasil foram as pessoas que tinham propriedades de terra, a chamada oligarquia agrária, com o apoio dos militares. Dos 524 anos de existência do Brasil, como o conhecemos desde a sua colonização, apenas 135 são de regime republicano. E desses 135 anos de regime republicano, apenas 36 anos são de regime democrático, a partir de 1988. Então, lembramos que tivemos 30 anos de ditaduras de Getúlio Vargas e o período de ditadura militar de 68 a 85. Isso significa que o sistema político que mais vigorou no Brasil foi a oligarquia. E a oligarquia ainda tem muito poder no Brasil. A nossa democracia ainda é muito jovem. Ainda manda no Brasil quem tem terra e quem tem dinheiro. Com o final do período da ditadura militar, vimos avanços no sentido de implementar o sistema democrático no Brasil. Após muita luta de muitos setores da sociedade brasileira, em 1988, tivemos a promulgação da Constituição Federal, que vigora até os dias de hoje. Em termos de constituições do mundo, a nossa é considerada uma das melhores representações do exercício de plena cidadania. Então, nós temos um instrumento que é a Constituição Federal, que é dos melhores instrumentos no mundo para exercício de plena cidadania. Por que que nós não conseguimos esse exercício de plena cidadania no nosso país, né? Essa Carta Magna, que é a Constituição, ela foi profundamente influenciada pela Declaração dos Direitos Humanos promulgada em 48, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela veio em contraponto aos horrores que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. As nações se uniram para fazer essa declaração e para que as nações reconhecessem que existem direitos que não podem ser violentados como foram violentados durante a Segunda Guerra Mundial. Essa declaração, ela não tem uma força de lei, mas ela foi uma mudança de paradigma para as sociedades. Ela representou uma mudança de paradigma. Foi muito importante a declaração, a organização dessa Declaração de Direitos Humanos. E o Brasil recepcionou essa declaração. Então, no Brasil, nós temos a Declaração de Direitos Humanos, que nós somos signatários, mas esses direitos humanos, eles foram recepcionados, eles constam, eles estão lá na nossa Constituição a partir dos direitos fundamentais. Então, não só nós devemos defender a Declaração dos Direitos Humanos, como nós devemos defender a nossa Constituição Federal, que ela contém essas declarações. Por direitos humanos, podemos entender como aquele conjunto de garantias mínimas necessárias para que uma pessoa se desenvolva plenamente. Eles são universais, são válidos para todas as pessoas, independentemente do credo, do gênero, da raça e da etnia. Trata-se, por exemplo, do direito à vida, à saúde, à moradia, à educação, à instrução, à liberdade de expressão, à participação política. E se a gente for olhar lá atrás, com aquela sociedade judaica da Palestina, mas de toda a região, que deixou o seu legado durante o tempo, é exatamente o contrário,
do que se oferecia, do que se permitia às mulheres. Então, se homens e mulheres são iguais perante a lei, então homens e mulheres têm direito à vida, à saúde, à moradia, à educação. É o contrário do que nós vimos naquela herança judaica. Entretanto, em que pese haver sido recepcionado pela Constituição brasileira, o Brasil é um dos lugares que mais mata pessoas defensoras dos direitos humanos em todo o mundo. Ou seja, a nossa sociedade, a nossa Constituição recepcionou os direitos humanos, mas a nossa sociedade não recepciona as pessoas que lutam pelos direitos humanos. A nossa sociedade é violenta com essas pessoas. E aí a gente chega num ponto que é o seguinte: o que o cristianismo tem a ver com a democracia? O que o cristianismo tem a ver com esse exercício de poder, né, que nós chamamos de democracia, né? A partir dos ensinamentos de Jesus, todas as pessoas são convidadas a fazer parte do reino de Deus. Todas. Jesus Cristo não deixou ninguém de fora. Jesus Cristo convidou leprosos, mulheres, crianças. Jesus Cristo convidou cobradores de impostos, que eram tidos como pecadores naquela sociedade. Ninguém ficou de fora. Ninguém. Todas as pessoas são consideradas filhos e filhas de Deus. Portanto, todas podem participar desse espaço sagrado. O reino de Deus é um espaço sagrado que cabe todo mundo. O convite de Jesus é para que nenhuma pessoa fique excluída, sem pertencimento. A afirmação de Jesus é que o reino de Deus é um espaço de pessoas iguais. Ninguém tem mais poder do que a outra pessoa. Então, no reino de Deus é um lugar sagrado que cabe todas as pessoas e todas são iguais. Então, o que é esse espaço, se não é o mais profundo ideal da democracia? A participação de todas as pessoas a fim de construir o bem comum, a casa comum. Então, neste sentido, a fé cristã não está em desacordo com a luta por democracia, por inclusão social na esfera de poder e por cuidado da sociedade. Muitos são os desafios de exercitarmos a fé cristã e a democracia numa sociedade tão violenta contra mulheres, pessoas negras, LGBT+, e outras minorias sociais. Então, o cristianismo, ele não é contrário ao exercício da democracia, ao exercício do pertencimento, ao exercício dos direitos iguais para todas as pessoas. O cristianismo, ele é similar a essa ideia de bem comum. E aí, Mulheres EIG tem uma alternativa a essa religiosidade violenta do patriarcado. A religiosidade que exclui mulheres, que mata mulheres, a religiosidade que mata pessoas LGBT, a religiosidade que justifica o racismo, a religiosidade que exclui pessoas do lugar sagrado que é o reino de Deus. Mulheres EIG traz um respiro, uma novidade. Lá em Gênesis 1, versículo 2, diz assim: e a terra estava caótica e vazia. Havia escuridão sobre as faces do abismo, e ruá de Elohim, aquela que tremia sobre as faces das águas. O significado básico de ruá é vento, área em movimento. No texto mencionado, ruá é o vento que possui a força de colocar outras coisas em movimento. Então, a ruá é aquela que treme sobre as águas caóticas do abismo, usando a sua força para criar e organizar o mundo e seus habitantes, animais e seres humanos, juntamente a Elohim. E assim, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Ruá,
que é uma divindade feminina, e de Elohim, que é uma divindade masculina. Então, Deus também pode ser considerado como uma divindade feminina. Vamos abraçar essa ideia, porque a Ruá estava lá no princípio dos tempos. O livro de Gênesis conta isso para a gente. O cristianismo nasce a partir do judaísmo e prosperou no ambiente greco-romano, motivo pelo qual os textos da Torá foram traduzidos para o grego, que chama Septuaginta. Assim, na cultura grega, a feminina Ruá do hebraico passou a ter um nome neutro, pneuma, e nos textos do Novo Testamento, pneuma agion, mantendo o significado de vento que coloca as coisas em movimento. Este é um conceito fundamental, o vento que coloca as coisas em movimento. E para o português, a tradução ficou Espírito Santo, no masculino. Então, a teologia que nos alcançou deliberadamente subsumiu o sagrado feminino neste processo de tradução, interpretação e fazer teológico. Nós precisamos resgatar o sagrado feminino. Precisamos resgatar o sagrado que gera vida e que coloca essa vida em movimento. Uma fala da Valéria. Primamos por uma espiritualidade que repensa a paternidade patriarcal de Deus e a transforma a partir da maternidade de uma deusa, que pode estar na figura de uma mãe amorosa que acalenta e amamenta, nutrindo a vida. Uma espiritualidade que pode estar também na figura da avó, da tia, da prima, da irmã, da amiga, enfim, um cuidado divino que pode estar nas relações femininas, como também na própria criação. A Ruá é o útero criador divino, propiciador de vida. Ao enxergarmos o fôlego, o sopro divino de Deus como útero criador, nos colocamos como cuidadoras da criação. Nos colocamos no lugar da interdependência planetária, onde tudo e todos são dependentes. Saímos da lógica da dominação e entramos na lógica do cuidado. Aliás, essa é a orientação divina no relato de Gênesis 1, para o ser humano cuidar da criação. Mas as traduções optaram por dominar a terra. E assim temos visto a criação ser explorada e, por muitas vezes, com auxílio do viés religioso, pelas teologias fundamentalistas do domínio e da propriedade. Por isso, além de resgatarmos o princípio bíblico do cuidado com a criação, precisamos também ouvir a ciência, a qual já vem comprovando essa necessidade nos últimos tempos. O aquecimento global está mostrando seus desdobramentos em todos os lugares do planeta, fazendo-nos viver extremos climáticos, muito frio, muito calor, muita chuva, muita seca, muita geleira ou desgelo, o que afeta as plantações, as colheitas e a saúde. Pensar em teologizar sobre uma base ecotransfeminista, dos ecossistemas e, portanto, das interdependências, respeitando toda a diversidade de vida do planeta, com conexão e cooperação, respeito e equidade, e não na lógica das disputas supostamente desenvolvimentistas, é fundamental e transformador. Produzir teologias para crer e viver, para colaborar, é coadjuvar no encontro entre Ruá, o útero criador originário, e a sua criação. É buscar e encontrar significados relevantes para as nossas crenças, porque, afinal, nossas crenças trazem implicações palpáveis, materiais na vida individual, coletiva e planetária. Se desejarmos que teologias contribuam para o envolvimento, para a transformação, para a construção do reino de Jesus, que é de justiça e paz, urge produzirmos teologias para a vida e não para a destruição e morte.
É preciso mudar as bases mentais, culturais, que produziram crenças religiosas cristãs até hoje, porque estavam e continuam a estar aliados a sistemas organizadores de exploração e desprezo à vida. É preciso nos reencontrarmos, nos reconectarmos ao sopro criador e criador da Ruá, operante em toda a vida. Palavras da Valéria Vilhena. Então, quando a gente pensa numa teologia eco, nós pensamos em uma teologia pelo meio ambiente como um todo, a fim de encontrar uma espiritualidade que esteja nessa interdependência, que esteja nesse cuidado com a vida de toda a criação. Quando nós pensamos numa teologia, numa espiritualidade trans, nós pensamos em um Deus que se transformou, que se travestiu, que saiu do seu estado de ente divino e se travestiu de humanidade e habitou entre nós. Quando nós pensamos em uma espiritualidade feminista, é pensar em uma teologia feminista e reconhecer que não podemos abrir mão de lutar por igualdade e equidade de gênero, a fim de trazer as mulheridades para o centro da criação. Precisamos sair da matriz patriarcal que hierarquizou os homens sobre as mulheres, que violou, violentou, retirou direitos e continua fazendo isso até os dias de hoje, e muitas vezes em nome de Deus. Pensarmos em uma espiritualidade antirracista e não generificada é necessário porque raça e etnia e gênero são tentáculos do sistema econômico capitalista que organiza as nossas vidas, os nossos desejos, as nossas necessidades, ou supostas necessidades, porque vai criando novas, né? A partir do viés dominador, patriarcal, sexista, transmisógino, hierarquizando por raça, etnia e gênero, isso é, definindo quem importa e quem não importa, quem vive e quem não pode viver com dignidade neste sistema de exploração. Enfim, entendemos que praticar uma fé cristã a partir de teologias ecotransfeministas antirracistas pode colaborar para a transformação da sociedade brasileira em um lugar menos violento, onde todas as pessoas sejam dignas dos direitos fundamentais instituídos pela Constituição Federal. E, para isso, precisamos fazer com que a nossa democracia seja realmente um espaço onde haja representatividade e participação da diversidade do povo de nossa sociedade. Precisamos explorar, precisamos tensionar os espaços de poder. Precisamos ocupar esses espaços de poder, mas não de qualquer forma. Precisamos ocupar esses espaços de forma a acabarmos com a violência, acabarmos com os privilégios, acabarmos com essa hierarquização entre as pessoas. E juntos e juntas nós podemos fazer esse tensionamento. Aliás, é só no coletivo que nós conseguimos fazer esse tensionamento. É só a partir de fissuras, de frestas, que nós podemos começar a fazer parte, fazer a diferença nesse espaço, na democracia brasileira. Muito obrigada pela participação de todos, e é isso. Vou passar aqui a palavra para a Sui, pedir para a Sui nos ajudar aqui, não sei se ela acompanhou o chat, se vocês colocaram. Oi, Dani, primeiramente, obrigada, né, por sua fala, por partilhar coisas extremamente importantes para a gente refletir, para a gente pensar. É triste olhar a história e ver o quanto que nós, mulheres, sofremos, porque não dá para a gente pensar só em nós hoje. Muitas vieram antes de nós, né? Então foi muito bom você colocar e trazer,
e a gente tem ainda muito o que construir. Então, estava aqui alguns comentários, né? Primeiro, fazer alguns comentários que o pessoal colocou, né, no chat aqui, dizendo, né, conforme foi comentando da sua fala, né, do dilema em Gálatas que acontece, questão do puro, impuro, a Bebel fala que herança imposta ou maldição, né, durante sua fala lá no começo. O Rui trouxe uma questão aqui, né, que eu vou emendar junto com a fala, uma fala da Valéria em seguida, né, que ele pergunta, né, que essas distinções, essa desigualdade entre homens e mulheres começaram no Éden com o pecado de Adão e Eva, né? E aí a Valéria já comenta também, e até trazendo para você comentar, né? Também aí a Valéria comenta que essa é uma narrativa bíblica interessante e usada para manter as desigualdades entre homens e mulheres, mas você poderá se surpreender com novas possibilidades hermenêuticas para esse texto de Gênesis. Então, assim, a pergunta que surgiu agora... Rapidamente, só para complementar, eu estou louco para ser surpreendido mesmo, né? Porque eu vou fazer 50 anos esse ano, vou para a igreja desde os 6, e a gente sempre ouve essa narrativa mesmo, né? Que a mulher vai sofrer a dor do parto, essas coisas, enfim. E eu quero que eu ser surpreendido com essas... Até postei mais lá embaixo que é preciso revelar realmente esse lado feminino e desconstruir essa narrativa masculina mesmo, né? E eu estou esperando muito ser agraciado justamente com essas novas interpretações, com essa nova luz, né, no Evangelho sobre essas questões de gênero. Então, Dani, você quer responder este comentário? Porque a única pergunta que nós tivemos foi essa. Depois a gente vai ter, eu não sei como estamos de tempo aí, o tempo para ter outros momentos de fala. Mas eu queria finalizar essa parte do chat para passar para a Dani, e aí, então, a gente abre para o pessoal que está com as mãos levantadas. E aí, no geral, os comentários foram elogiando, né, Dani, a sua fala, o quanto que isso foi importante desconstruir, né, esse pensamento, a gente trazer o pensamento de Ruá, né, como uma divindade feminina, né, a importância essa panorâmica histórica da linha do tempo. Então, Dani, queria que você, então, respondesse a pergunta, fizesse comentário, e aí a gente encaminhar aqui para o nosso outro momento. Obrigada, Rui, pela sua provocação. Obrigada a todos e todas que participaram pelo chat. Eu não sou teóloga, né? Não, eu sou uma curiosa em teologia, gosto, estudo, pesquiso, mas eu não sou teóloga para responder com tanta propriedade assim, Rui. Vou deixar para as teólogas e biblistas aqui do grupo, em algum momento também te ajudar depois aqui, mas só para trazer um panorama, né? Esse texto do Gênesis, ele foi escrito em um momento que aquele povo cativo, né, precisava explicar situações da vida, precisava explicar por que a vida se dava dessa forma, né? E aí, assim, por que uma mulher sofre tanto no parto? Por que acontece que o homem tem que trabalhar tanto na terra para sobreviver, para se alimentar, né? E aí, a estrutura social que eles tinham que permitiu alcançar este pensamento. Deve ter sido por isso que aconteceu. Alguém pecou, alguém fez alguma coisa ruim, porque a vida também pode ser muito dura, né? Tanto para homens quanto para as mulheres. Então, eu acredito que esse texto, ele foi elaborado em um momento que as pessoas estavam buscando explicações da vida, de por que a vida funciona desse jeito, porque a vida acontece de determinada forma. E aí,
essa é uma das possibilidades, né, de explicar. Mas vou deixar a Valéria falar um pouquinho mais, e depois eu queria fazer uma dinâmica aqui, eu vi que a Jaque está com a mão levantada, não sei mais, eu queria ouvir um pouco vocês, quem desejar fazer suas observações, fazer perguntas, ou apenas colocações mesmo, né, sobre essa temática, né, sobre essa problemática que é a nossa democracia construída, a base cultural, né, de tanta violência, né, de tanto subjugo, né, como que essa democracia ela pode ser realmente inclusiva e tão participativa se a nossa cultura é uma cultura que exclui, né, deliberadamente, né, seja mulheres, seja pessoas negras, seja pessoas LGBT+, enfim. Aí eu queria poder ouvir um pouco o grupo, nós temos ainda uns 20 minutos para isso, né? Já que abre seu microfone. Eu não tenho uma pergunta, não. Quando a companheira foi falando, eu fui aqui pensando, né? As religiões disseram que dar luz é algo divino. Porém, tem algumas coisas, né, que vão colocando essa pessoa como uma pessoa impura. Se ela não der, começa no próprio parto, ela fica impura, né, por conta da menstruação, ela fica impura e precisa ser excluída. E aí, se ela der à luz um homem, ela é uma mulher meio que mais abençoada. Aliás, um homem, corpo macho, ela é mais abençoada. Mas, se for mulher, né, ela é uma mulher que tem um útero sujo, tem um útero ruim, não dá um herdeiro. Isso sai da religiosidade, vai para as monarquias e até hoje perpassa, né? Todo mundo quer um herdeiro homem. E os corpos machos são divinos, são superiores. Porém, se esse corpo macho resolver que quer se apresentar à sociedade como uma figura feminina, esse corpo macho ele perde valor, ele fica muito menor do que até o próprio corpo fêmea. Então, é bem engraçado, né, que os homens vão arrumando jeito de colocar a mulher como um objeto. Isso vai ser na educação, quando passam a ser professoras, elas são menores. Quando eles entram na cozinha, que é um trabalho que eles ditam feminino, esse trabalho começa a ser supervalorizado e a mulher cozinheira e ele chefe de cozinha. A mulher, desde sempre, ela tem que pagar algum dote, ela pode ser devolvida, né? E ela vai perdendo o seu valor. A mulher, até hoje, infelizmente, ela é um objeto do homem, né? A mulher de fulano, a filha do fulano, né? Então, ninguém nem reconhece a filha de Dona Maria, é a filha do seu João, a filha do seu José. Então, essa sociedade que começa a ser desenhada no falo, que é valioso, ela vai arrumando jeitos de colocar a mulher como objeto, como algo, como menor, submissa, e até hoje perpassa, né? Até hoje a gente vai tendo o objeto mulher, né? A mulher é um objeto que eu posso, na hora que ela não me agrada, eu interno ela como louca, né? Eu amordaço ela porque fala igual Chica do Leite, né? E aquela imagem da mulher preta é isso, a Chica do Leite, né? É quando ela articula, então ela está proibida de articular, é louca. Então, é só essa contribuição que eu fiquei ouvindo a companheira e anotando aqui. Só isso, obrigada. Obrigada, Jaque, por enriquecer ainda mais, né, esse conteúdo, obrigada por trazer suas reflexões, suas impressões, e é isso, né? E quando a gente vai desvendando, tirando as camadas, né, dessas violências, a gente vai descortinando o que vai acontecendo na sociedade, que a gente vai percebendo o quanto que o quanto pode ser pior a violência, o quanto pode ser ainda mais violento, né? Mais alguém gostaria de trazer a sua impressão? Gente, quero lembrar também vocês que nós temos aqui
a agência que nos financia e também para a elaboração do nosso trabalho, é muito importante que a gente tenha a avaliação de vocês, avaliação com relação ao conteúdo, com relação à palestra, enfim. Então, eu pedi para a Sui, não sei se já está aqui no chat, o link, para vocês, por favor, acessarem esse link. É rápido, é bem rapidinho, são 4 perguntas, sim ou não, né? Avaliarem aqui o nosso conteúdo, o nosso trabalho, tá? Porque é uma obrigação que nós temos que cumprir e também uma coisa muito importante para a nossa continuidade aqui, para a gente ir crescendo no nosso trabalho, tá bom? Mais alguém gostaria de trazer alguma coisa? Eu vou trazer até o que eu comentei aqui no chat, que a gente está com essa leitura de Gênesis tão cristalizada, mas tão cristalizada, que a gente não lê o texto. Em Gênesis 2 e 3, não tem uma vez sequer a palavra pecado. Não está lá. Podem olhar depois as suas Bíblias, não está lá em português e não está lá em hebraico também. Né? E a gente está com essa interpretação tão cristalizada que a gente não consegue enxergar o texto que está ali tentando explicar, principalmente a questão do castigo ali, de Gênesis 3, que a Dani trouxe muito bom, essa questão de como eu vou responder, que as mulheres precisam parir horrores para ter filhos para a guerra, para fazer uma manutenção de um Estado. Né? Como que eu vou explicar que estão trabalhando, que vai comer do suor do seu rosto, e você percebe no texto que o trabalho ali é exaustivo, porque tem que trabalhar, tem que comer, mas tem que pagar imposto, tem que pagar tributo, e a gente está tão ali, isso é castigo de Deus porque pecaram. E essa interpretação de pecado, ela vai surgir pelo menos assim uns 300 anos depois de quando se escreveram esse texto, que começa ali com o livro Ben Sirac, que tem nas Bíblias católicas, porque é um texto que está só escrito em grego. Então, ele não entrou na Tanakh judaica, não entrou no Antigo Testamento protestante. E aí é desse texto que começa, ali século II a.C., que começa a culpabilizar o mal do mundo por causa da mulher. Porque até então, você tem ainda uns textos misóginos no Antigo Testamento, mas você não tem essa culpabilização do mal. Né, que o mal veio por causa da mulher. E aí começa. E ali foi uma fonte enorme para Tertuliano, Agostinho e companhia limitada para dizer que a mulher né, Tertuliano diz que a mulher é a porta do diabo. Simplesmente, né? E isso foi Idade Média adentro, como a Dani bem mostrou para a gente, né? Então, eu acho muito interessante essa questão né, que o Rui trouxe, que a Dani respondeu, e aí a biblista aqui não consegue ficar quieta. Mas é isso, gente, é muito legal. Porque assim, aí a gente parar e desconstruir leituras que nos foram colocadas que a gente não lê o texto. E isso é para qualquer outro texto da Bíblia. Eu quero relembrar aqui, então, a nossa próxima aula, no dia 5/6, vai ser com a Graça, e vai ser Deus para além do masculino e do feminino. Hoje nós focamos, enfatizamos Deus no feminino, mas então o que virá aí o mês que vem, um Deus para além do masculino e do feminino, né? Então não percam, a Graça é da teologia, né? Então nós vamos ter perspectivas teológicas, né? Quero reiterar também os nossos cultos mensais, Sui. Isso, o nosso próximo culto é na próxima quinta-feira, dia 15, às 7 horas. Excepcionalmente vai ser às 7, porque nós teremos uma pregadora direto da Itália, né? A reverenda Eliade, a pastora Eliade estará conosco, para a gente aprender um pouquinho sobre olhar, né, com esse desafio de olhar os textos bíblicos de outra forma, que é a gente poder discutir a questão das maternidades de Joquebede e da princesa, porque a gente muito exalta o sacrifício de Joquebede, mas a princesa que adotou Moisés, como fica a sua maternidade?
né? Então, a gente aprender e discutir dessas maternidades, né, do trazer isso para o nosso tempo. Então, vai ser um tempo muito bom. Próxima quinta, às 7 horas. Obrigada, Sui. Obrigada, Dani. Eu fui uma das que comentei que eu gosto muito dessas linhas do tempo, meio panorâmicas, mas que vai nos fazendo pensar, né? E eu tenho uma anotação aqui que eu levo meio que de bolso comigo, para a gente pensar essas questões, né, de como se consolida e de como atravessa séculos as violências contra as mulheres, né? Então, mesmo em meio a uma democracia, como você colocou, tão inacabada, tão incipiente ainda, que não alcança de fato ainda todas as pessoas, né? Como ainda, em pleno ano de 2025, a gente tem tantas violências contra as mulheres, né? Então, feminicídios, estupros, e tantas outras violências contadas por horas, né? Por minutos. Então, estamos no ano de 2025. Então, só lembrar dessa minha colinha aqui, que até 1916, o marido podia aplicar castigos físicos à mulher, e tinha, então, a questão da defesa da honra, inclusive podia matá-la, né, em defesa da sua honra. Até 1932, a mulher, ou seja, só em 1932, a mulher conquista o direito ao voto. Em 1962, aí acho que já começa a ter mulheres aqui, pessoas aqui que já tinham nascido, a mulher deixou de ser considerada civilmente incapaz, só em 1962. Em 1967, a discriminação contra a mulher foi considerada incompatível com a dignidade humana. Antes disso, tudo bem. Só então, em 1988, que a Dani já colocou aqui, né, com a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, né, é que se consagra, pelo menos na lei, né, a igualdade entre homens e mulheres. Em 2002, que vem o termo pátrio poder, né, que é substituído por poder da família. Só em 2006 que a gente ganha, então, que a gente recebe, que é publicada a Lei Maria da Penha e os mecanismos, né, de proteção às violências domésticas. Só em 2015, olha quanta gente já tinha nascido aí, olha como é tudo muito recente. O feminicídio em 2015 como circunstância qualificada, né, do crime homicídio. Só em 2018, importunação sexual, então beijo forçado, agarrão sem consentimento, né, passa a ser crime, né? E se a gente pensar também que só o ano passado que tivemos uma lei da igualdade salarial e ainda tramita porque não, já foi assinada e tal, mas ainda tem projetos contra essa lei, né, do empresariado, porque não aceita, porque no nosso país, você tendo a mesma qualificação, o mesmo trabalho, as mesmas horas e tudo mais, a mulher ganha, em média, ainda de 20% a 30% menos do que o homem, e assim vai, né, gente? Então, a gente precisa cada vez mais conversar, dialogar, e a EIG é esse espaço seguro para isso. Então, eu quero convidar quem ainda não nos segue nas redes e gosta de redes sociais, né? Instagram, Facebook, blog, site, né? Então, nos procure por aí. Mulheres EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Acompanhe, então, essa nossa agenda de formações, né? Então, tem muita coisa boa. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas presentes, então dizer que essa aula ficou gravada, se você quiser, então, passar para um amigo, uma amiga, um amigo, um parente, um vizinho, então, é só também compartilhar pelo YouTube. Estou esquecendo de alguma coisa, gente? Oi, Valéria, sim. Sim, faltou a tua consideração um pouquinho sobre aquela nossa fala, que a Sui falou que você ia falar, mas parece que esqueceu. Eu queria ouvir um pouquinho, só mesmo que seja rápido. Aquela fala que você falou, que você falou que com Gênesis, que você falou que as outras interpretações poderiam nos surpreender, faltou um pouquinho da tua consideração, que eu acho que a gente esqueceu. Não, e como foi a primeira vez, eu queria ouvir.
Sim, Rui, eu iria falar, mas a Sui já colocou, né, que são questões de interpretação que vão se dando, né? Então, quando eu falei, você vai surpreender, porque tem muitas aulas por aí, né? Então, não dá para a gente encerrar todo o assunto, o tema, hoje, né, mas ainda tem muita teologia, muitas novas hermenêuticas, muitas novas perspectivas para a gente olhar os textos bíblicos, né? Inclusive, vamos ter ecoteologia a partir desta Eva, né, que foi dada como a pecadora, a culpada, né, como a caixinha de Pandora, né, a culpada por todos os males, né? Então, foi mais nesse sentido que eu quis colocar. Então, continue aí conosco nas próximas formações, que a gente ainda vai ter muito mais e muitas coisas interessantes, muitas perspectivas, muitos novos olhares, muitas novas possibilidades, né, para a gente sair daquilo que foi nos dado, né, como a verdade, como a palavra, como dado por Deus, né? Então, assim, será mesmo, né? Então, será mesmo que não foi uma possibilidade interpretativa e tem tantas outras, né? Essa que é dada como verdade, né? Também é uma interpretação, né? Então, eu acho que a fala da Sui veio exatamente para ir nos demonstrando, né, como as interpretações foram se colocando como a verdade absoluta, universal e universalizante, né? E nós temos muitas possibilidades, outras possibilidades hermenêuticas, né, como é chamado, ou seja, interpretativas, né? Então, nosso convite é para que vocês continuem caminhando juntinho, pertinho da gente, né? E espero que nas próximas aulas vocês fiquem até menos tímidos e se sintam mais à vontade para perguntar, para comentar, para discordar, né? Aí eu utilizo bastante aí o nosso chat. Graça. É só para dizer para Rui que, se ele tiver um pouquinho de paciência, a gente vai ver alguma coisa sobre isso. Sim, tenha paciência, Rui, muita coisa maravilhoso, boa virá por gente. aí. Eu sou meio ansioso mesmo, sou jornalista, eu não aguento a cena nos próximos capítulos, mas eu amei, eu achei maravilhoso, hoje já aprendi muita coisa. Essa questão do pecado que a Sui citou realmente é algo que está introjetado. É mais ou menos como no jornalismo a gente enfrenta, né, que o negro pego com droga é o traficante e o branco pego com droga é outro nome, comerciante, alguma coisa assim, mas não é, né? Sim, Que isso está muito incrustado na gente. Eu adorei, realmente, achei muito enriquecedor e contem comigo, vou estar aqui. Também não sou nada tímido. Quando eu gosto da coisa, eu pergunto mesmo. A Dani está aí para não me deixar mentir. E é isso. Muito obrigado, tá? Pela exposição. Achei que foi muito bom. Então, nós agradecemos. E quando eu perguntei, Sui, esqueci de alguma coisa? Ela, sim! A gente sempre reitera, se você gosta do nosso trabalho, se você acha interessante o nosso trabalho, se você quiser apoiar o nosso trabalho, também financeiramente, né? E a gente entende que também não é a única forma de nos apoiar, né? Mas se você também quiser nos apoiar, tem a chave Pix? Tá onde? Já está no chat. Tá, já está no chat. Então, também tem essa possibilidade, né? Então, a gente vive realmente de projetos e de apoios, né, financeiros, para a gente continuar a qualificar a nossa resistência, as nossas lutas, mas também respirar novos ares teológicos, não seja mais, como eu costumo dizer, aquelas teologias mofadas que nos adoecem e que nos deixa
sem respiro saudável, né? Então, muito obrigada, boa noite para vocês, uma restante de semana abençoadora, abençoada, com toda sorte de bênçãos para vocês, para todos que estiveram aqui conosco. Não sei se teve fotinhos aí, se vamos tirar fotinhos, quem quer abrir a câmera, enfim, pode abrir. Vamos encerrar a gravação, aí a gente tira a foto. Sim, então vamos encerrar a nossa gravação. Até a próxima, na primeira quinta-feira, então, do mês que vem. Tchau, tchau.